E a gente está de volta com o programa Mais Saúde. Muito obrigado pela sua audiência e também pela sua participação. E a gente fica sempre muito feliz quando você participa conosco. O telefone está aí aparecendo no seu vídeo. A você do interior, muito obrigado também pela sua audiência. Mais uma vez a gente tem a honra de bater um papo com ela, a doutora Denise Matias, ela que é cirurgiã pediátrica. E a gente sempre fala aqui das crianças, né, desses problemas que envolvem aí, principalmente os primeiros anos de vida do ser humano. Bom dia, obrigado mais uma vez por ela ter vindo. Bom dia, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui passando esclarecimento, né, para a população. E para a gente falar de assuntos tão corriqueiros, assuntos comuns, né, de uma forma bem coloquial. As crianças, nos seus primeiros anos de vida, têm muito problema, principalmente na hora de fazer o cocôzinho, o número 2, né, como a mamãe ali fala. E geralmente esses problemas relacionados às fezes, ao reto, é muito comum nas crianças nesses primeiros anos? Sim, é uma queixa bastante comum das mães quando elas observam que a criança ou ela sente dificuldade para evacuar, para fazer cocô, né? É uma das queixas. Outra, quando a criança faz o cocô com sangue também. É comum aparecer isso, não é? É uma queixa frequente que as mães procuram, nesse caso, o ambulatório. A gente sabe que tem várias fases da criança, né? Principalmente nos primeiros dias, nos primeiros meses da criança. A psicologia explica várias situações, cada fase tem que ser respeitada da criança. E acho que uma delas, que a gente percebe muito e se fala muito sobre isso, é aquela questão da mãe deixar livre a criança na hora que ela quiser fazer ali o cocô. Ou seja, na rua, seja na casa da vovó, na casa da mãe. Aí, às vezes a mãezinha fala, não faz cocô aqui, não faz cocô agora, deixa para fazer o cocô em casa. Isso pode prejudicar a vida também do intestino desse adulto, né, desse futuro adulto. Tudo isso tem que ser muito pensado. Sim, a criança ela vai começar a ter o controle, né, dessa sensação de fazer o cocô por volta ali dos 3 anos de idade, de 2 para 3 anos de idade. Então, é importante, sim, respeitar essa necessidade da criança, até porque nessa idade, a criança ela não tem, assim, essa restrição que o adulto tem. Então, onde ela estiver, se ela quiser... Principalmente de controle, não é? Isso, né? Quando ela ainda não tem o controle, ela vai fazer mesmo. Quando ela começa a aprender, então, é preciso respeitar a necessidade da criança. E o que a gente observa... assim, uma coisa muito comum que acontece por volta justamente dos 2, 3 anos de idade, ou até antes um pouquinho, quando a criança começa a ter uma mudança na alimentação. A criança ela pode fazer o que nós chamamos de fissura anal. Então, o que é isso? A criança, em algum momento, ela, por essa mudança no hábito alimentar, e também é comum quando a criança entra na escola, às vezes o horário em que a criança vai para a escola é justamente o horário em que ela fazia as suas necessidades, onde ela fazia o cocô. Já tinha aquela rotina determinada. Isso. Aí ocorre essa mudança e a criança ela deixa de evacuar, de fazer cocô naquele horário. As fezes vão ficar um pouco mais endurecidas e quando ela consegue fazer, vai ter uma lesão, um ferimento ali na passagem das fezes, que a gente chama de fissura anal. Ou seja, um rasguinho mesmo, acaba machucando. Isso. E aí é um problema maior. Quando isso acontece, a criança ela vai ficar como? Ela vai ficar com medo de fazer cocô. Da próxima vez que vier o reflexo, ela vai segurar. Ela vai reclamar que está sentindo dor. Se passar desapercebido, pode gerar um problema maior, porque toda vez que a criança for evacuar, vier o reflexo, a vontade de fazer cocô, ela vai segurar, ela vai prender. E aí, se a mãe não perceber e não procurar o tratamento nesse momento, o que acontece? A criança pode desenvolver um outro problema, que a gente chama de megacolo fisiológico. Por quê? Porque a criança ela vai prendendo essas fezes e vai gerar um problema maior, porque as fezes vão ficar ali
o intestino vai absorvendo mais água dessas fezes, isso vai ficando mais duro e quando a criança for fazer, vai doer mais ainda. Então, vai gerando um ciclo vicioso. Quando a gente pensa em fezes, a gente logo associa essa questão do alimento, né, da parte alimentar, da questão de beber muita água. A mãe precisa induzir a criança ou precisa ter essa prática de oferecer alimentos bons, principalmente se a criança já começa a demonstrar que tem esse problema, né, já tem o intestino ali preso, constipação, que é muito comum também nas crianças por conta desses problemas. Essa questão da alimentação está totalmente envolvida nesse problema. Sim, essa questão da constipação pode gerar o problema da fissura. O que é importante? A alimentação, né, manter assim, as fezes pastosas, não necessariamente todas as pessoas têm que evacuar, fazer cocô todos os dias, não. Tem hábito intestinal em que a pessoa vai evacuar a cada 2 dias, mas com as fezes numa consistência normal. Existe uma média, não é? E estar dentro dessa média que é o mais importante. Sim. Isso não é uma regra que todo mundo tem que ir no banheiro todos os dias, 3 vezes ao dia, né? A gente até aprendeu aqui uma regrinha, uma formulazinha, né? A gente não sabe se acontece com todo mundo, que é o de 3 em 3, né? Se você vai pelo menos 3 vezes na semana ou você faz 3 vezes ao dia, é normal, você está dentro de uma média. O que não pode é quando geralmente a pessoa passa 5, 10 dias sem ir ao banheiro, aí é um problemão isso daí. É um problema tanto quanto se a criança fizer cocô todo dia, mas essas fezes estão endurecidas, tipo, a gente fala síbalos, que é aquelas fezes tipo bolinha, isso também não está correto. Aí o ideal é a mãe procurar, né, uma orientação, pode ser com a nutricionista também, agora, ou com o próprio pediatra para ter essas orientações. Agora, quando gera o problema da fissura, que a criança sente dor para evacuar, aí precisa procurar, além do pediatra, o cirurgião pediátrico, porque a gente vai fazer as orientações de higiene, de cuidados e o tratamento local para evitar que isso venha trazer um problema maior no futuro. Quando a gente fala de problema maior no futuro e se essa criança possui, vamos chamar isso de prática, né? De ter isso, ter esses problemas na hora de fazer o cocô, aí já vem uma fissurinha. Essa fissura ela pode se transformar mesmo criança em uma hemorroida? Não. Isso é outra coisa. Hemorroida não é comum em pediatria. Uma criança, ela às vezes pode apresentar um abaulamento ali na região perianal, que as mães, meu filho está com hemorroida? Não, não é. Geralmente acontece um inchaçozinho ali por questão das fezes mais endurecidas que causam... da fissura. Isso, que causam um trauma, né? E a hemorroida na criança, ela estaria associada com outras doenças, tá? Então, também é bom se perceber com relação a isso e ter o diagnóstico certinho. Isso. Então, criança tem hemorroida? Raramente, é muito raro. Agora, a fissura anal na criança, o tratamento geralmente é clínico, mas orientado pelo cirurgião pediátrico, diferente da fissura no adulto. No adulto, a fissura ela é necessariamente de tratamento cirúrgico. Já na criança, ela não vai precisar de uma cirurgia, mas de um tratamento clínico mesmo, orientado pelo cirurgião, mas não necessariamente vai ter que fazer uma cirurgia. Olha, daqui a pouquinho a gente volta ainda com esse papo, né, com a doutora Denise Matias, ela que é cirurgiã médica pediátrica, né? A gente está falando desses problemas muito comuns aí. Tenho certeza que o seu filho, né, já passou por esse probleminha, principalmente de ter essa dificuldade de fazer o cocô, né? A gente volta daqui a pouquinho com muito mais informações, falando principalmente de tratamento, né? Essa questão de comer bem, alguns alimentos também podem ajudar a mudar essa realidade. É um instante só.